E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Meu nome é Ibis Fernando, eu sou professor de ciências e hoje a gente vai começar mais uma aula do EducaPE. O conteúdo que eu vou abordar hoje é sexualidade humana e múltiplas dimensões. Toda vez quando a gente fala sobre a questão da sexualidade, a gente vai falar sobre a identidade sexual. Então, nascer com órgãos sexuais masculino ou feminino não é condição necessária e suficiente para que um indivíduo ele se torne homem ou mulher. A formação dessa identidade sexual, ela não tem lugar apenas no nível biológico, mas ela tem também a nível psicológico e a nível social. Quando se fala de identidade sexual, né, o que se pretende, na realidade, é que os jovens eles sejam responsáveis em relação à sua vida sexual, ou seja, capazes de reconhecer os seus sentimentos que os rodeiam e que também aprendam o verdadeiro significado das palavras como respeito, relação, partilha, igualdade, porque amar, na realidade, é fazer amor. E aí a gente vai para as dimensões da sexualidade. A sexualidade humana, ela é influenciada por vários fatores biológicos, psicológicos e também sociais, econômicos, políticos, culturais, éticos, legais, históricos e religiosos. A sexualidade ela é definida como um conceito multidimensional, incluindo aí as dimensões. Quando eu falo das dimensões, eu tenho a dimensão afetiva, a dimensão interativa, a dimensão genital sexual e a dimensão relacional. Bora falar sobre a dimensão afetiva. Então, quando se fala sobre a dimensão afetiva, eu estou falando aí de um conjunto de fenômenos que são psíquicos, que vai se manifestar sobre a forma de emoções, de sentimentos e paixões que são acompanhados sempre aí de uma impressão de dor, ou de prazer, ou de satisfação, ou de insatisfação. Isso daí de agrado ou desagrado, também de alegria e de tristeza. Geralmente, quando a gente utiliza o termo afetividade, ele é usado para representar sentimentos que são positivos. E quando se fala de sentimentos positivos, nada melhor do que o amor para explicar o que é um sentimento positivo. Eu agora vou falar sobre a dimensão afetiva. E aí eu gostaria que vocês fossem lá para a telinha. Todavia, a afetividade também envolve sensações, que são sentimentos, como raiva, tristeza, medo. Eu até coloquei umas imagens aí para identificar. Tem um cachorro ali que está com raiva, tem um grupo de pessoas que está com medo e tem uma animação, um desenho de um bonequinho que está bem triste, né? Que ele está com medo, né? Porque quando se fala dessa dimensão afetiva, na realidade vai ter uma dúvida entre outros, né? Ou entre todos os sentimentos, né? Que vai interferir o ser humano. Então, a afetividade também significa cuidar da relação consigo mesmo e com o outro. Bora continuar falando aí sobre a dimensão afetiva. Quanto mais os jovens eles encontram espaço para diálogo,
mas eles vão estar seguros para conhecer seu corpo, suas formas de prazer e desprazer. Aumenta sua autoestima e se proteger aí de situações de riscos. Informações e clareza sobre as afetividades e as sexualidades pode contribuir para nos tornarmos seres humanos sociais e mais felizes. Então, eu falei sobre a dimensão afetiva. Eu agora vou falar sobre a dimensão interativa. A sexualidade não quer dizer apenas vida sexual ativa. Isso quer dizer o quê? A pessoa que está sempre praticando sexo. Então, essa pessoa, ela tem uma vida sexual ativa. A vivência da nossa sexualidade implica em amar o outro como ser humano, sendo mulher ou homem, implica aí em doação de um amor concreto, na manifestação de pequenas coisas do nosso dia a dia. A escolha da dimensão em que vamos viver a nossa sexualidade cabe aí a cada um de nós, né, esperar e fazer acontecer para que suas escolhas você possa vivê-las em plenitude, como Deus quer que você viva. Ou seja, no seu pleno amor, livre de todo preconceito e de toda intolerância. E agora eu gostaria que a gente fosse lá para a telinha para a gente continuar falando sobre a dimensão interativa. Enquanto permanecemos atados, né, a tais conceitos, não crescemos como pessoas. Se você está fixo dentro daquele conceito, a gente não cresce como pessoa. Não alcançamos aí a realização. Você não vai alcançar a felicidade, né? A felicidade que Deus ele tem reservada para você, a felicidade que Deus tem reservada para nós. Todo ser humano ele é chamado para viver na plenitude do seu amor incondicional. Então aí eu coloquei, né, imagens de casais, de um casal hétero e duas imagens de dois casais de homossexuais, tanto de homem quanto de mulher. Então, bora agora comigo, né? Vamos falar agora sobre a dimensão genital sexual. O conceito aí de gênero, ele está relacionado com a sexualidade, posto que faz referência aí ao gênero masculino e feminino. Toda vez que a gente fala de gênero, a gente está se referindo a essa questão de ser masculino e feminino. A identidade de gênero é, por sua vez, o gênero com o qual a pessoa ou o indivíduo ele vai se identificar. Nesse caso, existem pessoas que desde criança nascem com um determinado sexo e, no entanto, se identificam com outro. Esses são chamados, o que a gente chama de transgêneros. Então, se fala de gênero, existe o gênero que é masculino, o gênero que é feminino, mas, por sua vez, o indivíduo ele pode se identificar, quando ele for crescendo, né, com outro tipo de gênero. Né? Ele se identifica com o gênero masculino ou com o gênero feminino. E aí a gente chama esses indivíduos de transgêneros, porque a mulher, ela nasceu mulher, mas ela se identificou como homem. Então, ela é um homem trans. Um homem nasceu, né, de gênero masculino, mas se identificou ali com o sexo, no caso, o sexo não, pessoal, o gênero, né? Se identificou com o gênero feminino. Então, a gente tem o trans feminino. E aí a gente vai continuar falando sobre a dimensão genital sexual e eu gostaria que vocês fossem lá para a telinha. Importante destacar que a violência de gênero
é gerada pelo preconceito com o sexo oposto. Ele envolve agressões físicas, verbais e psicológicas. Vale ressaltar que práticas machistas e sexistas estão relacionadas com a violência de gênero. No nosso país, existe aí um número muito grande em relação a assassinatos de pessoas que são transgêneras. Então, eu coloquei aí imagens para que você observasse, né, de uma mulher, né, do gênero, né, feminino. Ela nasceu com o gênero feminino, mas ela se identificou com o gênero masculino. E através de hormônios e de cirurgias plásticas, ela absorveu a identidade de homem. Então tem a foto dela, feminina, e do lado tem a foto dela após a sua transformação. Ela é, na realidade, um homem trans. Aí você pode me perguntar, professor, um homem trans é uma lésbica? Bom, quando se fala de lésbica, a gente está falando de homossexual e a gente está falando aí da questão de atração pelo mesmo sexo. Quando se fala de gênero, é completamente diferente. Gênero é masculino e feminino. Pode sim uma mulher, né, uma pessoa ter nascido do sexo feminino, se identificar como um homem e, ao invés de gostar de outra mulher, ele gosta de outro homem. Ele vai ser um homem trans e gay. Porque gênero é completamente diferente de sexo, de orientação sexual. E aí eu coloquei do lado, né, a foto também de um homem que ele nasceu, lógico, com gênero masculino, mas quando ele cresceu, ele se identificava com o gênero feminino. E daí ele passou a tomar hormônios, fez cirurgias e se transformou em uma mulher. A terceira foto, não é? A gente tem o que se chama de não binário. O não binário, na realidade, ele se identifica com todos os gêneros. Então, ele é feminino, ele é masculino e tudo dentro de uma única pessoa. Ele pode vestir roupa de homem, roupa de mulher, ter cabelo grande, ter cabelo curto, de repente tá com a sua barba, colocar uma camisa, quer colocar uma saia, ele mistura tudo. Porque ele se sente bem dessa forma. É como ele age, é como ele sente que ele é. E essa foto aí mostra a imagem de um não binário. Então, volta comigo para que a gente possa continuar falando sobre a questão da sexualidade. Bora agora falar sobre a dimensão relacional. A sexualidade relacional é aquela que, muito antes da penetração genital, busca a interpretação de outros orifícios que são relacionados aí. Quando eu falo, né, de outros orifícios que vão estar relacionados, existe a interpenetração do olhar que atravessa o orifício da pupila, que a gente vai enxergar outra pessoa, que se deixa enxergar a alma, a interpenetração do falar, que atravessa o orifício auditivo e toca o mais profundo do ser, não apenas a pele, né? Para estas outras interpenetrações, é necessário muito tempo e um diálogo que seja bastante fecundo. Continuando sobre a dimensão relacional, eu gostaria que a gente fosse de novo lá para a telinha. Bom, não vai acontecer em primeiro encontro. Nesses encontros rápidos, com finalidade sexual, né, o máximo que se obtém é o orgasmo fisiológico. E a verdadeira celebração da sexualidade
ela é muito superior a isso. Ela se trata da formação de uma família. Ela se trata de você encontrar uma pessoa que te ama da mesma forma que você o ama e você quer ficar com essa pessoa e constituir uma família para o resto da sua vida. Então, eu coloquei imagens de tipos de família. Coloquei a imagem de uma família heterossexual, né, que é formado por um homem e uma mulher, né, com os seus filhos. E coloquei duas imagens de homossexuais, masculino e feminino, que eles também constituem as suas famílias, né, podendo adotar filho ou gerar essas crianças. Por quê? Quando se fala de sexualidade, é a celebração do amor, é a formação de uma família. Então, bora lá comigo. Volta aí. Né? A identidade sexual. Toda vez que a gente fala sobre a identidade sexual, né, ela vai definir aí a questão do eu, pelo indivíduo como homossexual, heterossexual, bissexual e quase sempre a identidade sexual ela é consolidada na adolescência. Bora lá para a telinha para a gente ver essas imagens. Então a gente tem a imagem de um casal homossexual, masculino e feminino. A outra imagem, no caso de hétero, de um casal hétero, né? E tem também a questão da bissexualidade, né? Que é quando a pessoa ela gosta de ambos os sexos. Ela gosta tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Bota aí comigo. Bom, aí a gente tem a sexualidade humana e suas múltiplas dimensões. A verdadeira educação sexual é a educação de amar. Toda vez quando a gente fala de educação sexual, muita gente mistura com essa questão da prática do sexo pelo sexo, né? Ah, fulaninho ficou com fulaninho e acabou, né? Você não conheceu uma pessoa que realmente você se apaixonou, que teve aquele olhar, que fez seu coração bater mais forte, né? Que está ali te fazendo feliz, que você quer constituir uma vida, quer constituir uma família, quer crescer junto com essa pessoa. Então, se falar sobre sexualidade e educação sexual é falar sobre amor, é falar sobre amar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que eu falei aqui sobre essa questão da sexualidade, né? Falei sobre gênero, falei sobre essa questão de orientação, né? E falei sobre as dimensões, como é que a sociedade ela enxerga essa questão da afetividade. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima aula.